Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Mulheres ADTAG e é um privilégio estar aqui hoje com vocês em um episódio muito especial e muito marcante para nós, o qual está acontecendo no mês do nosso grande congresso da CIB, do campo da ADTAG, que é o CIBET. Encerramos o nosso congresso com grande alegria, com muita gratidão ao Senhor e estamos aqui já engatadas no nosso podcast, que nós temos certeza que vai ser mais um episódio que vai edificar a sua vida e que vai abençoar o seu lar. Eu quero apresentar aqui, antes de iniciar, as nossas amigas colaboradoras que sempre estão aqui conosco, Lídia e Liliane. Olá, gente. Sobreviventes aqui também pós-CIBET. Terminou ontem o CIBET, tá? E ela já colocou a gente pra gravar hoje. Já quero dizer aqui para que vocês valorizem esse podcast, porque estamos aqui pela graça. Compartilhem, divulguem. Isso aí. E estamos com a nossa convidada, que para nós é uma honra tê-la aqui, que é a Sabrina Campos. Obrigada. Que é uma amiga nossa, né? Muito querida. Ela é publicitária e um monte de outras coisas aí interligadas com a publicidade. Para resumir, mamãe da Olivia, que é um presente de Deus, esposa do Hugo. Isso. Muito obrigada por estar aqui conosco, tá? Eu que agradeço pelo convite, meninas. Deus Bem-vinda. abençoe. Um prazer ter você com a gente. Iniciamos falando do nosso congresso CIBET com o tema Eu Tenho um Pai. É um tema bem forte, que foi trabalhado por 2 dias. No sábado, no domingo, nós tivemos um dia intenso de congresso, com a igreja super lotada de mulheres sedentas pelo Senhor, sedentas pela palavra, sedentas por cura. E olha só o que diz em Salmos 27:10, que foi o tema. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu quero que vocês façam um resuminho, né, do que foram esses 2 dias de congresso, o que impactou esse tema, as pregações, a palavra, quais as experiências que vocês tiveram, tá? Vou começar aqui com as nossas colaboradoras e aí eu já vou passar para a Sabrina. Amém. Quer começar, líder? Não, pra você. Bem, Líder Lídia. pessoal, assim, desses dias de congresso foram vários períodos, né? Onde nós focamos nesse tema que fala um contexto de paternidade, né? Eu fiquei muito atenta sobre a revelação de Deus, né? O que foi revelado a respeito de Deus como um pai. É algo que nós sabemos, mas muitas das vezes nós não nos apossamos disso que nós temos na palavra de Deus, vê-lo como um pai. Então, em cada ministração, eu vi que foi conduzindo para esse caminho, porque às vezes as pessoas têm a visão de Deus como uma pessoa carrasca, uma pessoa inacessível, e não tem, e às vezes isso cria uma barreira, né? Eu acho que eu não posso ter esse livre acesso a Deus, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar Deus realmente como um pai. Né? E isso às vezes vem disso que eu falei, a visão que ela tem sobre Deus, e às vezes até porque a visão que ela tem mesmo do pai aqui terreno, às vezes ela transporta isso para Deus também. Né? Então, eu percebi que no congresso as ministrações foram para este lado da revelação de Deus como um pai, e que nós temos essa liberdade, esse acesso a Ele, né? Que nós podemos correr para o colo dele, como uma criança corre para os braços ali do pai, que foi até ministrado ali no último período, né? Domingo à noite. Assim devemos ser nós com Deus. Então, assim, eu me atentei muito para esse lado, né, de ver Deus como pai. E eu tenho certeza que muitos que estiveram ali, muitas mulheres, até no período ali da tarde, teve um momento de oração, eu creio que isso foi muito trabalhado e restaurado no coração das mulheres, né? Não só das mulheres, mas dos homens também que estavam ali. Eu tenho certeza que muitos saíram dali tendo uma nova visão a respeito de Deus. Deus, meu Deus, Pai. Não aquele Deus distante que está lá no trono, é muito soberano e que eu não posso estar aos pés dele, eu não posso estar no colo dele. Então, assim, eu acho que isso foi restaurado. Isso mexe muito com a nossa comunhão. E isso acaba influenciando na nossa comunhão com ele, que vai sempre melhorar. Foi essa a minha impressão a respeito do congresso. Bênção demais, líder. Então, minha impressão do congresso começa primeiro pelo um olhar da ansiedade, né? Porque você, quando está numa coordenação,
É a primeira coisa que você fica assim, tu sabe que vai dar certo, mas o nosso humano gira o estômago aqui e fala, Deus, o Senhor não vai me humilhar, né? O Senhor não vai me humilhar. A frase clássica, né? O Senhor não vai me humilhar, então o Senhor, por favor, faça. Mas o que me pegou muito foi no período da tarde. Porque como eu não tenho... Eu até falei para Deus, eu tenho várias dores, várias cicatrizes, mas eu não tenho a cicatriz da paternidade. E isso é o que você falou, facilita teu olhar para o pai, para Deus como pai, porque você faz transferencial. Por quê? A sua questão horizontal aqui de olhar para o pai terreno, e aí quando Deus fala bem daí, lá a palavra de Deus fala, teu pai que é mau, não tem coragem de, tipo assim, te dar coisa ruim, imagine o pai que é bom. E aí assim, Deus, mas meu pai não é mau, meu pai é muito dos bons. Então, catalisou essa questão do relacionamento com o pai. Então, quando, no domingo à tarde, lá, quando a Aline Pai estava com a gente, que ela fez aquela oração, que eu desci para abraçar mulheres, e você vê mulher urrando, eu não sabia que isso é uma dor grande, porque o choro daquela mulher, ela é assim, de dor mesmo. Eu já tive aquele tipo de choro, mas por outras dores. Mas é uma dor de alma. Forte. Né? Então, assim, quando eu abracei uma lá que ela chorava, você via a batida do coração, papa. Falei, Deus, é muito sofrimento. Então, eu não sabia. Porque, assim, a nossa orfandade, né? A questão da ausência de pai, não é às vezes não só o nome ali, desconhecido o pai biológico, o genitor biológico, né? Às vezes você tá com um pai perto, mas você não tem um pai. Você viu o seu pai, mas você não tem um pai. Órfãos de pais vivos, né? Que o pessoal órfão fala. de pais vivos, órfão, assim, uma de orfandade presença mesmo, de ter presença, lado a lado, né? Então, assim, né? Porque o que um pai traz para um filho? Segurança. O pai traz proteção, ele dá direção, né? O pai dá uma direção para o filho, dá essa segurança, né? Daí. Então, assim, eu não sabia. Quando Deus falou comigo, eu falei assim, Deus, qual é o tema? Ele falou, trabalha a paternidade, mas tá. Isso que eu ia te perguntar, como que nasceu no seu coração o tema? Então, eu tava orando e falei para Deus, Deus, vem cá, o que o Senhor quer trabalhar para as mulheres? Porque a gente já trabalhou fidelidade, arrependimento, tudo. O que o Senhor acha que falta? Porque assim, Deus, o Senhor é tão legal. O que o Senhor acha? Aí Deus começou a ministrar o coração. Nosso relacionamento não é bom? De jeito, começou assim a conversa. Nosso relacionamento não é bom? Eu falei, Deus, bem legal. Pois é, porque você já entende que eu sou teu pai. Mas muitas ainda não entenderam que elas têm um pai. Elas entendem que tem um Deus distante, tem um Deus que às vezes é carrasco. Né? Então, tenta trabalhar... Isso, então tenta trabalhar essa questão de incutir nelas, que elas têm um pai. E aí eu falei, tá, mas e qual versículo? Aí, né... mesmo que minha mãe ou meu pai... Que é difícil a mãe abandonar um filho, mas mesmo que ela abandone, nós temos um pai... que nos acolhe, né? Isso, então foi isso. Foi essa, que lindo. essa questão. É um tema forte então, mesmo. Sabe, assim, quando você vê mulheres gemendo, chorando com as ministrações, eu falei, Deus, por uma só, que eu abracei lá, que ela urrava. Quantas e depois ela ficou curas, aliviada. né? Falei, já valeu por ela. Fora as outras que eu não vi, né? Então, assim... as curas até emocionais, né? Sim. De, às vezes, um passado, assim, bem difícil em relação à figura do pai. É assim, na igreja, assim, Deus trabalha em todas as áreas, né? Emocional, dores, né? Passadas. Traumas, eu tenho né? certeza, assim, que muitas mulheres saíram dali, né, curadas. Amém. No meu ponto de vista, a primeira coisa que eu pensei foi sobre o tema. Quando eu vi, e mais impactante ainda quando começou o congresso, né? Que eu vi, eu tenho um pai. E isso a gente ficou falando, né? Vocês repetiam aquilo, eu tenho um pai, eu tenho um pai. E assim, meu coração queimando com aquilo. Gente, que narrativa, né? Porque a gente não vai falar paternidade. Essa palavra parece até um pouco distante, né? A gente fala sobre ter pai ou não ter pai. A pessoa fala, não tive pai, meu pai não foi presente, meu pai foi agressivo, meu pai foi abusivo, ou meu pai foi muito bom, meu pai... enfim, cada pessoa vai
trazer essa narrativa, mas enfim, você trouxe uma narrativa para ela, eu tenho um pai, né? Então ela já começa a profetizar através da palavra, a afirmar através da palavra. Então o tema trouxe essa afirmativa, não foi só uma palavra, né? Como a gente está acostumado a utilizar. Isso. Então eu achei assim a narrativa incrível, linda e me emocionei bastante, né? Porque fazia tempo, né? Desculpa. Não, verdade. Eu falei pra vocês que a saudade, né? Então, eu me conectei tanto com meu pai, né? Com a memória do meu pai, como com Deus. Então, assim... É um abraço muito grande, o tema foi um abraço muito grande e ele envolveu todas as áreas. Eu vi que as pregações, as ministrações falaram sobre a palavra, né, sobre Bíblia mesmo. A psicóloga que pregou trouxe esse aspecto... esse aspecto mais psicológico, terapêutico, né, do pai, do significado do pai nas nossas vidas. Também trouxe a questão emocional, como a Liliane está falando, as mulheres chorando, então trouxe esse aspecto e também o espiritual. Então eu achei, obviamente que eu achei que foi muito rápido, um congresso muito rápido, né, de 4 encontros. Achei até que eu não consegui estar presente, né, em todos os dias, devido às questões, né, de rotina. De rotina, de bebê. De mãe, né? De mãe, de esposa, de trabalho. E aí... Mas eu estive assistindo todas as ministrações, com exceção da primeira, que teve alguns probleminhas, mas eu vou assistir ainda. E assim, tremendo. E no domingo eu tava tendo uma dor de cabeça assim, gente, que eu tomei remédio, praticamente tava 2 semanas tomando remédio, não passava. Eu falei, eu vou lá, eu vou pedir para Deus, porque... Aí o que a gente vai pedir pro nosso pai que ele não vai conceder? Eu sei que eu posso pedir daqui da minha casa, mas eu quero estar com as minhas irmãs, né? Então eu tenho um pai, ainda trouxe a conexão da irmandade. Eu vou lá ver minhas irmãs, né? Família. E aí eu falei, Deus, eu estou em família, eu estou com minhas irmãs, eu tenho um pai. Pai, me cura, me cura. Então teve um momento de uma oração lá e graças a Deus eu não tenho mais, não tô sentindo mais essa dor. Eu tava com uma enxaqueca assim que eu tava vivendo, fazendo tudo, mas eu recebi uma cura muito especial e eu não sabia o que eu estava sentindo, tanto é que eu nunca quis ir no hospital por causa de uma dor de cabeça e essa dor específica eu estava querendo ir para o hospital. Eu falei, não, eu vou, porque é uma dor que medicação nenhuma está passando, né? Então, graças a Deus, além de tudo, eu ainda recebi uma cura, foi muito especial para mim. Que bênção. Já tem até testemunha, viu, gente? Glória a Deus. Nosso podcast é isso, gente. Testemunhos, emoções, isso são mesmo. Emoções. Pensando, né, nessa temática de identidade, paternidade, como nós sempre estamos falando, né, na linha das mulheres, sempre um tema vai se conectando, né, com o outro. E a identidade, ela é muito ligada à paternidade, como a Aline falou ontem à tarde. Muitas mulheres, às vezes, elas não se enxergam como elas realmente são, filhas amadas, de que elas têm um pai bondoso, que é o Senhor, né? Elas não conseguem visualizar, ver isso, quando se olham no espelho, elas veem outra imagem, né? Devido a essa falta de clareza, às vezes, ou então devido a traumas mesmo, a sua emoção estar ali abalada, né? Porque, gente, sinceramente, eu não imaginava, assim, que essa falta da identificação, a falta da paternidade tocava tanto. Eu não imaginava. Às vezes você olha uma mulher que fala disso e ela tem comportamentos e você não imagina que o comportamento está refletindo algo que vem da infância dela, né? Você pensa, não, isso é uma meninice. Não, só Deus sabe o que aquela mulher passou. Como a gente falou no último com a Lucivânia, eu não consigo ter a empatia de fato porque eu não vivi o que aquela mulher viveu, né? Eu não consigo falar profundamente sobre a falta, porque eu não tive essa falta, né? Mas como que você acha, Sabrina, que além, né, de trabalhar o tema com as mulheres, continuar trabalhando durante todo o ano, né? Que geralmente a gente trabalha o tema do CIBET
durante todo o ano, as congregações trabalham todo ano o tema. Já tem até algumas que soltaram os flyers das festividades utilizando o tema. Então, a gente vê que é algo muito atual, que a gente precisa trabalhar essa cura, né? De resgatar a identidade das mulheres, de resgatar a questão da paternidade, que elas podem ser curadas nessa área, que elas podem ajudar outras mulheres, né? A serem curadas também nessa área. O que você acha de, além de trabalhar o tema, o que mais que nós podemos trabalhar com as mulheres nesse sentido? O que você identifica, você que lida também muito com mulheres, com mães, né? Agora no mundo de mãezinha. O que você identifica aí na sua vivência que nós podemos fazer, né? Com as mulheres? Quem sabe faz ao vivo, né? Que a Dani não me adiantou nada, então eu falei pra ela, você me faz as perguntas só pra eu treinar meu cérebro, você vai perguntar, ela, Sabrina, não tem vou umas conseguir. perguntas. Eu estou sem alma no momento, vai, né? Só faltou o cafezinho, sabe aquela mesinha do cafezinho? Aqui esse momento. Eu ia trazer teu chocolate, mas... Então, o que eu penso sobre isso? Eu vejo que nós, e muitas mulheres, muitas irmãs, né? Tem uma facilidade muito grande de reconhecer Jesus. Então, Jesus, e tudo é Jesus, a morte, enfim. Elas se conectam e elas vão até Jesus. E a palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. É o que Jesus disse, né? Então, às vezes nós chegamos até Jesus, mas temos a dificuldade de ir ao Pai. E isso nós precisamos fazer todos os dias, através de Jesus e ir ao Pai. Né? Porque esse é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E tendo, obviamente, esse bloqueio com a paternidade, automaticamente o inimigo fere também a nossa visão com o nosso Pai, que é Deus, né? E Deus, ele realmente quer ser visto como Pai, senão a gente não oraria. Pai nosso, como que eu devo orar? Pai nosso que estás no céu. Ele mesmo nos ensinou como ele gostaria de ser chamado, né? Senão ele poderia ter colocado, Senhor meu, né? Mas ele não, ele colocou Pai nosso. Então nós precisamos, ele é o nosso Pai de fato, né? Essa é a visão que ele trouxe para nós. E a paternidade ferida, né? Nós sabemos que o pai, ele traz destino. Né? Ele traz destino para o filho, ele, através do quê? Através da palavra, através da segurança, através da proteção, através da provisão, através até mesmo do afeto. E do tato mesmo, né? Do toque, porque como que foi que Deus nos criou, né? Teve toque. Ele disse, haja, mas quando foi o homem, foi de uma maneira específica. Nós não somos animais, nós não fomos criados no quarto dia, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu entendo é que as mulheres reconhecem Jesus, têm a dificuldade de reconhecer o pai por causa dessa paternidade ferida. E existem formas de ferir uma paternidade de alguém. Posso citar aqui pelo menos algumas, né, principais. Uma é o pai ausente. Então, o pai nunca tá, porque ele trabalha, não importa o que ele está fazendo, se é para o bem da família, se é para o crescimento, se é para pagar a escola. Se ele está ausente, o abandono no coração do filho acontece, né? Ele não quer saber por que você não está lá. Ele não vai ter essa percepção na infância. Então, é o abandono. E tem o abandono também que o homem vai embora, ou até não assume a criança, não quer reconhecer a criança. Tem também o pai que é disfuncional. Ele é um pai que ele está presente de corpo, mas ele não exerce a função de pai, né? Às vezes fica muito no celular ou, enfim, tá em casa fazendo outras questões e não exerce a função de pai, não é presente, nunca foi numa escola, nunca foi numa apresentação. Então, tem também essa questão da ausência da paternidade disfuncional. Outro aspecto é o pai que abusa. O pai que, além do abuso, que pode ser de ambas formas, de várias formas, né? Também o pai que é tóxico, né? Que enfim, tem várias formas de você sequelar uma paternidade. Em uma criança, né? Que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser provida, precisa ser protegida, enfim. E quando ela é quebrada nesse aspecto da paternidade, ela vai ter um reflexo de insegurança para o resto da vida e também com relação à conexão com Deus. Né? Ela vai ser quebrada nesses aspectos e vai ter, sim, uma dificuldade. E eu digo mais, que o inimigo, né, das nossas almas, ele trabalha justamente para destruir o pai. E a gente vê que hoje nas igrejas os pastores falam, gente, só tem mulher, né? Mulher na oração, mulher
nos cultos, mulher. E eu ouso dizer que no céu também vai ter mais mulher, não, Liliane? Eu tô achando, porque talvez, né, os pais precisem passar pela perseguição, enfim, pra dar uma despertada, né? Será que eles estão cientes disso? Porque nós somos corpo e a promessa que Deus tem pra nós não é pra cá, pra esse tempo, é pra eternidade, né? Nós somos passageiros. Então, esses pais não posicionados, eles ferem os filhos, ferem as filhas, e essas pessoas feridas ferem pessoas, né? Foi o que a Dani falou, que às vezes a gente vê uma reação de uma pessoa, uma falta de perdão, uma dureza, uma palavra, uma imaturidade, e até a pastora Angela fala uma coisa: nunca julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que eu fui, né? Então, precisa entender de fato como que foi essa infância. Até nós que tivemos uma infância perfeita e maravilhosa, com os nossos pais cristãos, nos levavam para a igreja, se a gente for ao pé da letra, a gente vai encontrar... Tem algumas percepções. Algumas percepções feridas. Então, assim, o inimigo sempre vai ferir o homem, porque através do homem, que é o cabeça, que é a proteção, que é o pai, que é como Jesus para a igreja, né? Como a proteção da mãe e dos filhos, para realmente desestruturar toda uma família, tanto a mulher quanto as crianças. Então, é um tema extremamente amplo, e a gente tem que realmente fazer essa conexão de Jesus para o Pai. E você falando isso daí, eu estava escutando podcast, né? Porque aí você acaba querendo escutar muitas falas de paternidade, né? Pô, um tema que eu trouxe não é uma dor que eu tenho igual a dor do luto, igual as outras dores que eu já comentei com vocês. Eu escutei uma coisa primeiro. Uma ferida fechada pode ser um ministério aberto. Interessante essa, né? Isso aí é... Então, talvez... né, essa dor da paternidade, da orfandade, pode ser uma... Porque aí, gente, o que uma falta de um pai, tudo, acaba causando? Rejeição. A raiz é rejeição. Tudo começa na rejeição. Porque assim, por que aquela pessoa não me quis? Porque não merecia, né? É por isso que, às vezes, crianças, quando são adotadas, muitas vão para frente, mas muitas, por mais que tenham a melhor... cuidado, sempre vai ter aquela raiz lá no fundo. Mas eu fui rejeitada. Então, aí eu escutando num dos podcasts que eu escutei, que ele falava bem assim: primeiro, que a questão de paternidade passa por questão espiritual primeiramente. A gente só tem paternidade em Deus. E aí, ele fala o seguinte: o Lúcifer, ele primeiro quis ter a orfandade dele autoral. Foi o primeiro que ele quis se desconectar com o pai. Interessante. Ele desconectando com o pai, o que ele fez? Né? Ele caiu e Adão virou um desconectado também. Acabou desconectando, porque ele tinha um relacionamento com o pai, mas ele não tinha um relacionamento com o pai. Ele até tinha, mas ele não se relacionava no horizontal. Porque o nosso relacionamento com o pai também reflete nossos relacionamentos horizontais e vice-versa. Tanto é que se ele tivesse um cuidado com a mulher não se conectava com a cobra. Ali foi falta, não tinha conexão entre eles, não tinha comunicação entre eles. Para ela comunicar com a cobra, eu achei legal o que ele trouxe. Ali faltava uma comunicação. Isso gerou o quê? O pecado que entrou, que antes o nosso relacionamento com Deus era natural, com o pai era natural. E assim, entre eles, era para ser natural, virou agora o quê? Um relacionamento que você precisa investir. Uma coisa que era natural depois do pecado, você precisa investir. Então, todo dia você tem que investir para ser pai, todo dia você tem que investir para ser esposa, investir para ser esposo. Então, assim, eu achei muito interessante quando essa fala que ele traz, que é algo espiritual. E aí, só para complementar, mais uma fala que, assim, eu vi no outro, foi até o filho do Josué Gonçalves. Esse ele falou, ele estava conversando, o Douglas do Jesus Cop. Ele falou uma coisa que, assim, me emocionou. Que eu chego e falei línguas estranhas. Dentro do carro, né? Falei, Deus, eu não acredito. Olha o que ele fala. É o Douglas, quando ele vai falar de paternidade. Como é que ele tenta explicar para as pessoas a paternidade de Deus? Eu, Douglas, tenho esse corpo, porque meus progenitores... Então, eu vou traduzir para mim, tá? Eu, Liliane, tenho esse corpo. Liliane, com esse cabelo assim, com essa cara assim, com esse nariz assim, com essa boca assim, porque eu tenho um pouco de Dona Ruth e um dono de seu Hélio.
que são os meus progenitores. Mas se eu sair daqui agora, sofrer um acidente ali e morrer esse corpo, vai voltar para a terra. Mas eu não vou morrer, porque meu pai é Deus. Eu vou voltar para o pai. Amém. Então ele fala o seguinte, que a única paternidade que existe é a do pai mesmo. Pai celestial. Os outros aqui são nossos progenitores. Porque nós somos o espírito que habita no corpo. Veio, e assim, quando ele tentou explicar, né, a paternidade de Deus, tanto é que quando você não vai morrer, o seu corpo, você vai desocupar você, Lídia, desocupa esse corpo. Então, assim, eu achei assim, tão É lindo, profundo é lindo nessa demais. questão dele tentar explicar a paternidade de Deus. E aí, o que eu gosto de usar para fundamentar aqui, que eu lembrei da fala de Jesus lá em Lucas 8, de 19 a 21, diz o seguinte: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiu aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Amém. Então Jesus está nos dizendo que nem Maria, nem José, nem os irmãos dele, ali tu tem a paternidade. A paternidade que existe mesmo, que é espiritual, é a de Deus. Claro que os nossos pais aqui são importantes, mas a questão de paternidade, Jesus nos ensina, que é o Pai Celeste. Gente, assim, ó, eu fiquei chocada com que esse moço trouxe, né? É Douglas, né? O nome dele? Eu sei que é o do Jesus Cop. Então, assim, e aí Jesus fala isso mesmo. A Maria lá procurando ele, os irmãos... que são meus irmãos, é a Lídia, é a Sabrina, é quem faz a vontade do meu pai, né? É verdade. Essa adoção espiritual, aqui é Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Isso que a Liliane falou. Nós somos adotadas, filhas amadas, porque nós temos o nosso Pai espiritual, o nosso Pai celeste. Mesmo que você, mulher, tenha sido pega, né? Por essa falta, pela rejeição, por essa dor que às vezes até hoje toma conta do seu coração. Creia que o Senhor, Ele é o seu Pai. Você tem um Pai que te ama e que nele você pode ter as suas necessidades supridas, né? No Senhor nós temos as nossas necessidades supridas. Então, ser adotada por Deus é um privilégio, né? Que nós possamos enxergar a adoção espiritual no Senhor. E Dani, você leu, foi em Romanos? Foi. Interessante, né? Na saudação que eu dei lá no congresso, foi no domingo pela manhã, eu li foi em Gálatas capítulo 4, que fala, né? Quase igual aí a... De Romanos. Você leu Romanos 4? 8, capítulo 8. E Gálatas 4, capítulo 4, diz assim, ó: e porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Amém. Então, como falou, o nosso Espírito, a Liliane falou, o nosso Espírito, o corpo aqui mortal vai pro pó, né? Mas o nosso Espírito vai para o quê? Para o nosso Pai. E quando nós aceitamos Jesus, a pessoa confessa Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, Deus coloca o Espírito dele em nós e esse Espírito de Deus também clama, Abba, Pai, né? Então, tudo em nós aponta para o nosso Pai, né? O nosso Espírito vai voltar para o nosso Pai e o Espírito de Deus que habita em nós, ele fica gerando isso em nós, né? Trazendo essa essência de que Deus é o nosso Pai. Né? Aqui diz, né, que o Espírito, ele enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, eu penso assim, que Deus sempre quer nos inundar com esse sentimento, né, de que Ele é o nosso Pai. Né? Tudo vai apontando para Deus como o nosso Pai. Então,
Não sei se vocês já perceberam, né? Que a gente fala assim, eu tô com a saudade do céu. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, né? Já ouvi, minha e avó. às vezes eu tenho momentos, assim, do meu dia a dia que eu fico também com essa sensação. Eu também tenho essa sensação. Gente, Interessante. Então, eu acho que é justamente isso. Nós viemos de lá. E o normal, né? O que Deus tem pra nós é que todos nós voltemos para lá. Então, é esse espírito. O espírito de Deus lá, né? Que é o Pai, fica gerando em nós esse sentimento, né? Então, é engraçado, né? Engraçado que eu falo assim, é muito interessante que a Bíblia ela vai nos dando o norte, a explicação de tudo, né? Tudo E, assim, tem explicação. se você, não sei se você concorda, Sabrina, o diabo, então, ele aproveita para usar a cortina de fumaça. Porque ele perdeu a paternidade dele, ele vai tentar usar para ferir. Então, assim, claro que dói. Para pessoas que talvez, poxa, eu não tenho o nome do meu pai na RG. Gente, eu nunca estive nesse lugar, então eu não posso dizer. Mas eu fico imaginando a dor para essa pessoa. Sabe, porque assim, a nossa paternidade com os nossos progenitores, né? Eu vou usar essa daí. Ela é horizontal, ela é a natural, ela que a gente enxerga. Passageira, né? Mas ela que a gente enxerga. Sim. Né? É verdade. Sabrina, tu perdeu, né? Tu ficou órfão de pai, eu fiquei órfão de mãe. É como parece que riscou o nome assim. Poxa, porque, como eu li esses dias, Sabrina, eu tô lendo uma tese de doutorado, que a autora, ela traz filhos sobreviventes de suicídio, tá? Dos pais que suicidaram. E aí, a autora fala o seguinte: pais e país, mesmo nome, só mudou O acento. E ela traz que é a mesma coisa. Porque quando você tem os pais, é como você tem uma fronteira e você não se sente estrangeira, porque você está segura. É o pertencimento, né? Um pertencimento, eu sei quais são as regras, esse país é o meu. Sei quem eu sou. Se um sai, a fronteira abre, você começa a se sentir estrangeiro. Porque você está em terra estrangeira, você não sabe qual é o seu direito, você não sabe qual é o seu caminho, você não sabe qual é o seu limite. Gente, quando ela trouxe isso, eu falei, Deus, é isso mesmo. Que o Senhor possa nos dar esse limite, e por isso que Deus nos dá os limites. Dá os mandamentos para dizer assim, Ele não está querendo nos castigar, Ele está querendo nos dar segurança. Quando Ele nos dá limite. Eu não sei se você concorda com isso. Você concorda? Concordo, Sabrina? incluve pátria vem de pai também, né? Né? Olha aí, é verdade. E é interessante que nós não temos nós temos uma, né? O Brasil fala que tem a padroeira, né? No caso seria a madroeira. Né? Mas aí eu acho interessante que a padroeira, inclusive, ela é mulher, mãe, e a gente não sabe cadê o pai, afinal, né? Então a gente tem toda uma cultura que se a gente for estudar sobre o pai, é tema que não acaba nunca. Mas é interessante essa questão da percepção. Qual foi a pergunta mesmo, Lina? Não, se você concordava com o que eu falei. Concordo. E concorda. E acrescento que não só o inimigo, né? Ele tem essa raiva, essa fúria, por causa dessa questão dele ter perdido a paternidade, né? No caso, Deus, ele era uma criação de Deus, né? Pai, ele é só nosso. Então, ele tem ainda mais um pouquinho de ódio, né? De nós que somos filhos. E somos chamados de filhos. E não são todos. A gente tem que entender e deixar claro isso, que não são todos que são filhos. São criaturas que se tornam filhos. Mas o que eu queria acrescentar nessa questão da fúria do inimigo, não só pela inveja da paternidade, é também porque ele entende que você tem a segurança... Desse pertencimento da pátria, do pai, que é a segurança do destino, de quem eu sou, para onde eu vou, para onde eu volto, né? Que é o que a Lídia falou, é essa saudade que a gente tem, que a gente sabe de onde viemos, para onde nós vamos. Então a gente se sente pertencente onde a gente for. O que é interessante é que ele percebe, ele sabe e ele trabalha diariamente porque a paternidade ferida, ela fere o legado. Então, ele não fala só da Liliana, ele fala das gerações. Então, a gente vê vários exemplos na Bíblia, sobre Abraão, por exemplo, sobre Acã. Acã, ele desobedeceu o que Deus, né? O que Deus falou para ele fazer, vocês vão passar por essa cidade, não peguem nada. Ele pegou, e aí... o destino dele foi realmente a morte, não só dele, como da esposa e dos filhos. Eu ficava imaginando assim, a Acã tá lá, né,
guardando o que ele não podia ter pego. E aí chega Josué ali e fala, olha, vem cá que você vai morrer agora, né? Aí ele fala, vem esposa. A esposa, o que aconteceu? E os filhos, uai pai, o que foi que aconteceu? E a Bíblia fala que eles foram mortos, né? Apedrejados. E imagine, e a causa da desobediência dele gerou, eu acredito que eles perderam para uma cidade menor, tinham ganhado a guerra numa cidade maior, perderam na menor por causa da desobediência, então foram questionar a Deus, né? Por que a gente perdeu? Não, porque vocês desobedeceram. Tem coisa impura no meio de vocês. Então, através da atitude dele, como pai, ele trouxe morte para a mulher e para os filhos. Então, ele matou toda uma geração. E assim foi também como Abraão. A gente vê que ele era pai de multidões. Então, através da obediência dele, a gente vê as gerações sendo abençoadas. Então, a minha geração, ela vai receber aquilo que eu decidi viver. Então, hoje o pai, os homens, eles têm uma fúria muito grande sobre eles. Eu acho que até mais do que a mulher. E a gente está vivendo um tempo que mudou a chave. A pregação de 4 anos atrás, para a pregação de hoje, mudou alguns aspectos. Porque hoje a gente está vivendo guerra de altares mesmo. Não é mais... o que você faz com o seu corpo, o que você ouve, o que você vê, o que você fala, o que você respira, onde você vai, você está erguendo um altar. Porque a gente está vivendo um momento que você sente espiritualmente, onde você vai, você está sentindo Deus falando com você, você tem que estar 100% conectado com Deus, e principalmente com a identidade, né, que eu acho que é o tema de hoje também que nós vamos falar, mas a nossa identidade está ligada com a nossa autoridade, com o nosso propósito. Então, assim, o inimigo vai tentar ferir a paternidade, e principalmente a figura do homem dentro da casa, para ele realmente trazer morte, não só para o homem, mas para a mulher, para os filhos, família, e para gerações. Né? É isso. Sobre essa questão que você falou, né, de decidir. Eu conheci um caso, na verdade, foi a questão da mãe, né, da pessoa, que ela não teve, né, ela foi rejeitada pela mãe quando criança, e ela cresceu com isso, e hoje ela não tem vontade de ser mãe, né? Ela não tem vontade de ser mãe porque ela teve... Tem também casos, né? Também conheço casos que foi a questão do pai, da paternidade e tudo, mas ela tem esse bloqueio, sabe? Ela tem esse bloqueio de ser mãe porque ela não teve. Ela não teve. Ela tem a mãe viva, porém não tem a mãe presente, não tem a mãe, não tem conexão, né? Cresceu sem a figura materna. O pai sempre foi pai e mãe, né? De maneira mais prática mesmo. O que você acha que a gente pode tentar, né? Trabalhar com pessoas assim... Que tem isso tão enraizado, essa ferida, ela tá tão enraizada, e a pessoa, ela carrega uma carga tão forte e que traz até doenças físicas, né? A nossa futura psicóloga aí entende muito sobre essa parte da psicologia, né? Trazendo as doenças físicas, porque o emocional, ele explode, né? No nosso físico, né? As psicossomáticas. Como você vê, né, essa identidade ferida, essa falta, né, da figura ali ferida, essa parte da falta enraizada ali, a pessoa, ela não consegue romper, né? Porque ela também, às vezes, pode não ter um suporte e tudo. Mas como que você acha que a gente pode lidar no aconselhamento, buscando essa mulher para perto, né? A gente sabe que, como cristãos, nós temos uma forma de trabalhar, mas também tem pessoas não cristãs que elas não têm a nossa visão. A visão delas é outra, né? A nossa forma de trabalhar, né? Sai em nome de Jesus. É liberta, vai casar, vai ter filho, né? Ela é no caso, a pessoa casada, mas ela não... Ela acha que ela pode ser como a mãe foi, entendeu? Tem um livro, vocês já viram que Pai Rico, Pai Pobre, ou Filho Rico, Filho Pobre? Já como é que é o nome? Primo Rico, né? Não, é outra coisa. Gente, eu sou muito... Eu troco bem os nomes, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente. Tudo. Peraí. Pai Rico e Pai Pobre. Eu acho que é Pai Rico e Pai Pobre. Isso. Mas, assim, o que é interessante ver, eu só vou trazer o conceito da história, tá? É o seguinte, tem também uma história que conta que eram 2 irmãos.
E eles foram, um foi pra cadeia, eles foram fazendo a pesquisa, né? Então, um foi pra cadeia, usava drogas, enfim, teve uma vida totalmente destruída. E o outro era um pai de família, tinha vários filhos e uma boa esposa, e tinha uma casa incrível, e era um homem de valor, e eles eram filhos do mesmo pai. E aí, nessa pesquisa, eles foram lá e perguntaram, por que você tá aqui na cadeia? Né? Aí ele falou assim, por causa do meu pai, eu tive um pai muito agressivo, drogado, bêbado, que me batia na minha mãe e tudo mais, batia na minha família. E aí eles fizeram a mesma pergunta pro irmão dele, por que você conquistou tudo isso que você conquistou ali? Porque eu tive um pai que me batia, que era drogado, e eu quis ser diferente dele. Olha só. Então, tudo é narrativa, né? Tudo é narrativa. Eu gosto claro que existe uma oposição muito grande ao coach, tá? E a minha líder psicóloga aqui também deve ter algumas aversões. Mas ter estudado isso, né? O Master Coach, ele traz várias terapias de forte impacto e rápido. O tratamento psicológico, terapêutico, ele pode levar um pouco mais profundo, a análise de outra forma, mas o coach, ele trabalha com um impacto muito forte. Eu fiz coach como uma cristã, me formei também, e isso me ajudou exponencialmente. Então, o que eu posso agregar nisso aí, dessa questão, pode ser, tá? Não posso falar que é o caso dela, mas a gente teria que, né, avaliar todos os outros aspectos, porque, claro, vai ter mulher que não vai querer ter filho mesmo, e ok, né? Mas se for por causa de uma ferida traumática, né, tem uma ferida e tem uma deturpação de identidade, né? E obviamente que está totalmente ligado ao pai, que o pai dá o destino. O pai, ele traz esse conceito de paternidade, de proteção, né? E de identidade. Nós formamos a nossa identidade através disso. E tem um livro muito interessante, que é do Marçal, que ele fala sobre as 7 camadas da identidade. Então, o primeiro ponto, eu vou falar aqui bem rapidamente as 7 camadas, assim. O primeiro é a imagem e semelhança de Deus. Quem Deus projetou, o que Deus projetou para a minha vida, quem eu sou em Deus, né? O segundo aspecto é o aspecto da autoimagem. A autoimagem é a imagem que nós desenvolvemos através de tudo aquilo que as pessoas falam de nós. Então, menina chata, feia, desobediente, ou então, você não prospera. Tem pais que falam palavrões agressivos para filhos, assim, coisas terríveis. E depois da autoimagem vem o autoconhecimento, que é de fato nós olharmos para nós e começarmos a avaliar quem nós somos, né? É olhar para dentro mesmo. Então, eu tenho um projeto de Deus, eu tenho o que as pessoas dizem que eu sou e tem o que eu realmente busco saber que eu sou, né? E dentro desses aspectos, um é o que Deus diz que eu sou, o outro é o que as pessoas dizem que eu sou, e outro é o que eu olho para dentro e de fato eu sou, porque ninguém sabe quem vocês são e nem quem eu sou, né? A gente pode... Nem o nosso marido às vezes sabe, né? A gente vê casos aí de pessoas que se separaram depois de 20 anos e o marido fazia alguma coisa assim, ou então gostava de outro sexo e a mulher nunca percebeu. E você fala, mas a pessoa fala assim, eu conheço casos próximos, assim, mas como assim? Eu vivi 20 anos com essa pessoa e eu nunca percebi que ele não me amava, enfim, o que aconteceu aqui, né? E aí tem aquele choque. Então, tem esses 3 aspectos. Então, essa ferida paternal dela pode também gerar 3 questões que desequilibram. Primeiro, o QI, QE e o QS, que é o coeficiente emocional, intelectual, emocional e o espiritual. Então, todas essas formas atrapalham. O emocional atrapalha, o intelectual atrapalha ela nas decisões, o emocional nas narrativas, no que ela sente, como ela conta a vida dela, né? As percepções. E o coeficiente espiritual também, ela tem esse bloqueio, a pessoa pode desenvolver esse bloqueio. E o mais interessante, depois de passar por todas essas camadas, ela chega na camada 7, que é o desfrute, que é o descanso, que é, de fato, a plenitude. Se a gente não consegue resolver todas essas questões da nossa identidade, a gente vive num ativismo e a gente, de fato, não desfruta da vida. Porque o que é a vida? O que é a vida, de fato? Tem uma frase interessante que eu acho legal, que a vida é uma aventura que, no final, ninguém vai sair vivo.
Não é não, Lili? Então todo mundo vai E morrer pra falar a verdade, tu vai sozinha naquele carro da funerária, né, amiga? sozinha. Nem ninguém da Sem tua nada família... e sem ninguém. Nem ninguém da tua família vai lá, só vai aquele motorista pra te levar, não é? Frio, né? Ai, gente. Situação não, fria. mas Por você isso vai que... pensar. Aí eu tenho uma frase... amiga. Ô, Lili, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, deixe pra ser frio quando morrer. Isso. Né? De fato, você vai estar frio mesmo. Gente, tem como anotem as escapar. frases da Sabrina, as melhores, né? Vou ter que anotar. Mas assim, quando você olha, e assim, eu concordo com o que você fala. É claro que Deus me trouxe para estudar, tá? Porque primeiro que quando a gente cospe para cima, o balde vem de curso para cima. De baixo para ti. Eu virei para Deus. Depois eu vou te falar. Eu virei para Deus e falei assim, ô Deus, vem aqui nunca. Eu fiquei 9 anos na docência. Falei, Deus, nunca mais venho na faculdade. Nem para ser docente, muito menos discente. Gente. Nunca. Nunca digo Não nunca. conte comigo. Amiga, aí Deus fala, vai lá e banca tu lá, e tu vai estudar. Eu falei, mas não precisa, não quero escutar problema de ninguém, já basta os meus. Tu vai ajudar minhas mulheres. É tenso. Aí fui. E aí, eu tô estudando pelo propósito. Não é Amém, por claro. nada. Eu brinco, eu vou ser rica, porque psicólogo, esse povo quer tanto morrer de tá doido de saúde mental. Eu falei, não, Deus, então eu vou pegar o dinheiro deles, que eles querem O pessoal tá morrer, não precisando. querem cuidar da saúde mental. Então a gente cata o dinheiro deles, né? Vou fazer uma sessão bem cara, Deus, pra ver se eles caem na real, que tem que cuidar da saúde mental. Mas aí, trazendo só um pouquinho do que tu fala, concordo. E assim, gente, a Lídia é do aprendizado, pedagogia. Só tem mestre aqui hoje. A gente aprende. Tudo é aprendido. Tudo é aprendido. Tudo é aprendido. verdade. Então, se a criança está dentro de um lar que ela aprendeu, isso, tem uma teoria de família que eu aprendi o semestre passado, acho que é a transgeracional, que ela diz que tem 2 tipos de legado. É o legado de repetição e o legado de oposição. Certo? E nisso tem individuação. O que é individuação? O que é o legado de oposição? Tipo assim, tu não gosta da tua mãe ou do teu pai? Então assim, como é que você repete isso? É assim, eu vou dar um exemplo mó bobo aqui. A minha mãe gosta de rosa. Tu fala que detesta rosa. Tu nunca vai usar roupa rosa, mas para fazer oposição, que você não gosta da mãe. Gosto dela. O que é um legado de repetição? Tudo que tua família faz, tu quer fazer. E aí, É muito louco, né? você tenta fazer, aí quer seguir a carreira, aí quer seguir tudo. E também, se tu não gosta, Deus que me livre de ser advogado, Deus que me livre de ser, Deus que me livre de ser o da família. Mas aí, essa teoria, ela diz que você tem que ter uma individuação. Nem tanto lá, nem tanto lá e nem tanto cá. Você pode, sim, ter um pouquinho de oposição, porque é aquilo que você não gosta. E também você pode levar um pouco da tua família, porque tu aprendeu de lá. Mas você é um único ser, então você faz a sua individuação. Porque se tu ficar em um ou no outro, isso aí é disfuncional. Que você não consegue se desenvolver como indivíduo e, ao mesmo tempo, tu é rebelde, só vive na dor da rebelião. Então, assim, Interessantíssimo. essa questão assim, é de aprendizado mesmo. Então, aprendeu isso com o pai, que é o exemplo que ela trouxe, e seguiu o aprendizado. Por que as pessoas falam que a mulher é dedo podre? Vai lá, casou com um bêbado, não faz pinguço, não, um bêbado. Não, não é bêbado, não. Não é o bêbado, não. É o irmão que Olha a ainda tese. está na igreja. Processo de libertação. Não, ele ainda está na igreja da irmã Brahma. Mas em breve ele vai vir para a igreja dos crentes. Eu tenho que profetizar. Eu falei pra Deus que eu não vou chamar mais ninguém de pinguço, não. Mas deixa eu falar. Se uma menina, vamos lá, ela nasceu num lar em que ela vê a mãe dela se sujeitando ao pai, que faz muita bebida e bate, é agressivo, é tudo, ela aprende aquele tipo de comportamento. E aí isso tende a ser transgeracional. Por quê? Ela vai repetir padrão. É o único tipo de comportamento que ela consegue lidar. Foi o que ela conviveu, Porque ela né? conviveu. Então, você pode notar que, geralmente, esse tipo de filha, ela vai se relacionar com uma pessoa que é abusiva da bebida alcoólica, porque é o único jeito que ela... Não é porque ela quer, porque é o jeito que ela reconhece para ela poder se comportar. Ela não consegue... ela é dedo podre. Não é que ela é dedo podre. É o que ela É vivenciou. o que ela aprendeu. por um bom Então, assim, tempo. como é que você faz para ajudar a sair essa pessoa desse tipo de... Aí, por isso que é legado mesmo. Passa de geração para Geração geração. pra geração. Porque você pode notar, e quando você vai fazer um genograma, aquela mãe que está sofrendo, aquela filha que está sofrendo, o pai, vamos supor, um marido que ele é abusador ou
é um adúltero, muito, você pode notar, ele aprendeu isso com o pai, que aprendeu com o pai. Que aprendeu com o pai. É tipo assim, né? A psicanálise, ela fala coisa, ela traz um tal do complexo de Édipo. Ela diz que o complexo de Édipo que vivemos hoje é complexo de Édipo de vários tataravós da gente aí, que vem passando. Então, assim, é transferências. Então, assim, é o poder de Deus, é você se reencontrar, é você fazer uma terapia, é buscar o poder de Deus para você se reconfigurar. Isso. E nunca é tarde, né? E assim, espiritualmente falando, há quem fala, né, dos demônios aí que acompanham as famílias, né, espiritualmente falando. Geracional. De gerações, que também tem que ser feita, assim, uma obra de libertação, né? São demônios que atuam de geração em geração, para nunca deixar aquela família ali desfrutar mesmo, né, do que Deus ali determinou na palavra. Então, assim, tem todo um estudo, né, sobre isso. E a Tânia Teresa, né, que eu estou estudando um pouco sobre questão espiritual, que Deus me orientou. Ô sua tonta, vai aprender um pouco disso daí, porque às vezes a gente perde guerras. Questão assim, gente, não tem como você ir lutar um soldado sem estar com armamento correto. E aí, nisso, eu estudando, fazendo os estudos, eu falei, tá, Deus, eu numa madrugada, eu fui lá pra minha varanda conversar com Deus, obrigada, meu amor, te amo. Aí a gente foi conversar, eu falei, Deus, o senhor quer que eu aprenda alguma coisa? Se o senhor quiser que eu aprenda alguma coisa, eu vou abrir o YouTube. A primeira indicação de vídeo vai ser a que eu vou ver nessa madrugada. Aí dei. Lá, abriu o YouTube. No que abriu o YouTube, Tânia Teresa. Ela é bênção demais. Guerra espiritual. Né? Guerra espiritual. E aí ela me traz uma coisa bem assim, que aí eu vou trazer para vocês essa questão de transgeracional, os inimigos. Ela fala até de maldições, né? Por quê? O que é? Ela fala uma coisa maravilhosa, que ela virou e falou assim, o inimigo, ele não tem poder no mundo espiritual, porque ele perdeu aquele poder que ele estava no céu. O que acontece? Mas ele continua tendo poder, ele não vai vencer guerras contra Deus. De influência. Então, o que ele tenta fazer? Agir no mundo natural. No mundo natural. E como é que ele age no mundo natural? Por meio das portas que a gente abre. A porta da bebida é uma porta escancarada para a entrada desses demônios da maldade. Sem contar ainda que a bebida, se você trazer para o que é biológico, a bebida faz com que diminui o controle inibitório. O que é o controle inibitório? Você já percebeu que as pessoas muito tímidas, elas bebem e dizem que é para ficar mais soltas? Perdeu não, justamente, né? É porque diminui o controle inibitório. Então, aí facilita mais ainda a sua biologia para a entrada dessas forças, porque são as forças da maldade. Que aí onde um pai bêbado, ele não tem muita noção da realidade, ele sujeita um filho em alta velocidade com o bebê dentro do negócio, ele sai numa pista em alta velocidade. Meu Deus. Entra em casa, bate na mulher. Então, assim, por que perde? Então, assim, quando ela fala isso, ele não tem mais poder, ele continua tendo poder, mas ele não ganha mais guerras no céu, porque é contra os anjos de Deus. Não vai, mas aí ele vai tentar o quê? Atuar no mundo natural. E como é que ele atua? Por meio das portas que a gente abre. E por meio das portas, e eu gosto de brincar que através da... Gosto de brincar não, né? Eu acho que é uma verdade. Através da influência, né? Porque foi assim com Eva, né? A serpente influenciou, né? A primeira influencer, inclusive, foi a serpente, né? Pois é. Né? Tem influência do bem e do mal, né? E nem era digital, né? Então, Pois é, as cobras hoje estão tudo digital, digital. Tudo online. Tudo online sem unção, né? Porque, enfim. Mas, lembrando do que você falou de cuspir pra cima, eu tenho uma frase que é hora pra cima, né? Hora pra quem resolve, né? Muito interessante que, numa ministração do meu irmão lá numa reunião na empresa, na agência, ele... Gente, então, hora pra cima. Quando vocês quiserem reclamar, não reclama pro coleguinha da esquina, o amiguinho. Hora pra cima. Fala com o chefe ou fala com Deus. O colega não vai resolver esses casos da Sabrina, gente. Esse podcast eu já captei 3. Anotem aí as frases. Vai, Sabrina. E outra coisa que eu acho interessante que você falou, que a gente tem que aprender, né? A questão do aprendizado é extremamente importante. A gente nasce, aprende a andar, aprende tudo. Porque tudo é aprendizado, tudo é treinamento. Criar, a gente cria gado.
filhos a gente treina. Tem que ver. Tá? Fala ali, já. A Lígia é especialista. Tá bom? gente. Então a gente vai treinar os nossos filhos, né? O caminho que ele deve andar junto com ele, mostrar que Jesus é o caminho para Deus e exercer essa paternidade e principalmente para os pais. Espero que algum pai assista, né? Gente, eu tô muito assim pensativa. Nós estamos falando tanto, esse assunto fala tanto assim de algo rico para os pais, para os homens, né? Mas que nós, como mulheres, nós possamos orar por eles, porque realmente eles são muito atacados. A paternidade, né, a hombridade, tudo. O homem realmente ele tem sido muito atacado, né? Em gerações passadas, mas nessa geração presente, o ataque é grande. E nós, mulheres, nós temos que orar, né? Orar pelos nossos... Orar e eles precisam se posicionar. Tem 3 formas que o inimigo ataca, né? Que até a Liliane citou uma, que é a bebida. Então, a bebida, ele ataca o corpo, que é a forma mais fácil. Ele coloca a tentação, o homem caiu, ele nem se desgasta tanto, porque o homem já caiu no corpo. Então, tem homens que qualquer disfunção do corpo dele para o pecado é o primeiro passo. O segundo passo, o inimigo não conseguiu tentar ele de nenhuma forma física, né? Ele não é um pecador oculto, obscuro, né? As escuras ali. Ele vai para a mente, que vai para as emoções. E depois não conseguiu nada nas emoções dele, porque ele é um homem curado, ele sabe da sua identidade, ele vai para a parte espiritual. Então, tem homens, de fato, que eles são tão sem posição que eles são presos em um ato, por exemplo. Em um ato, eles já estão ali na garra do inimigo e eles nem precisam... O inimigo não precisa nem de tanto trabalho para que ele destrua toda a sua geração, né? E o que eu acho interessante de falar sobre esse aspecto do homem em si, é que os homens, eles precisam, além de se posicionar, prestar uma influência dentro das suas casas. E eu ouso dizer que a mulher sábia, né? O homem escolhe se ele é casado com a sábia ou com a tola. Você acredita nisso, Lídia? Porque a tola, a sábia edifica, a tola destrói. Mas, gente, se tem um homem perturbado dentro de casa, é difícil a mulher ser sábia, né? E se tem um homem tão... Cabe ao homem procurar, né? Imaginem, um homem posicionado, ele automaticamente ele é casado com a sábia, né? Eu acho que é uma influência muito grande do homem para a mulher. Nós falamos muito, né, sobre mulher, mas o homem, assim como a mulher, ele é a base da casa, né? E era sobre isso que eu ia falar agora também, sobre essa questão do posicionamento. Tanto nós temos mulheres que estão aí na luta, procurando, né, se curar, dessa falta de paternidade, das feridas, enfim, também temos homens que sofrem da falta de paternidade e eles vão levando, né, porque um pai que abandona eu acredito que pode ter uma grande influência também de um abandono que ele sofreu, como a gente falou, né, dessa parte de herança. Mas assim como nós, mulheres, temos que nos posicionar naquilo que nós vivemos, naquilo que nós ansiamos para as nossas vidas e tudo, o homem, ele precisa se posicionar. Se eu fui abandonado pelo meu pai, mas eu não vou fazer o que o meu pai fez, eu não vou fazer o que minha mãe fez, eu não vou passar cabe a nós termos, né, a decisão. Por mais que eu creio que eu não tenho como sentir na pele o que aquela pessoa sentiu, de nunca ter um pai lá no Dia dos Pais, né? Assim, sabe aquela coisinha de criança, apresentação da escola, não ter ali o pai, não ter ali a mãe? Que eu acredito que isso é muito forte, né, para criança. Agora eu vou chorar. Eu tô falando. Eita, gente, temos que deixar uns lencinhos aqui. Não faltará no próximo. Por mais que eu não senti isso, eu não imagino o que a pessoa passou, essa falta que essa mulher teve, que esse homem teve, mas cabe a nós, mulheres, cabe a nós, homens, a vocês, homens, posicionar. Nós temos a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, a palavra de Deus vai nos ensinar tudo o que nós precisamos. Nós temos os nossos pastores que podem nos aconselhar, que podem orar por nós. Nós temos aí a parte terapêutica que auxilia, né? Porque nós podemos lidar com a parte espiritual e com a parte psicológica. A gente não precisa trabalhar isolado, vamos trabalhar juntos, né? Se você sofre isso, não tenha medo, sabe? De passar, eu não posso, porque eu vou passar isso pra frente. Gente, eu não sei por que eu tô falando isso, mas é tão forte, a gente não tem noção das guerras que as pessoas passam. Não tem. A gente não tem noção da opressão que essas pessoas passam.
Eu falo isso porque eu convivo com pessoas que vivem assim, entendeu? E por mais que a gente tente falar, por mais que a gente tente acolher, a gente não consegue tirar de dentro dessa pessoa a dor que ela sente. É verdade. Difícil. Então, assim, que nós possamos ser pessoas que abraçam quem está do nosso lado. Amém. Glória Amém. a Deus. E assim, o Senhor tem falado muito comigo, já pra gente ir pra outra parte, pra eu não ficar aqui muito, sobre a questão das práticas. Eu, por exemplo, eu ficava pensando que eu tinha que viver algo sobrenatural para ver o agir de Deus na minha vida. Mas todos os dias eu vejo o agir de Deus na minha vida. Eu não preciso esperar por um milagre, por algo extraordinário. Eu posso ver Deus Pai no meu dia a dia, né? Então, Sabrina, de forma bem simples essa pergunta. Como que você vê, né, o amor de Deus Pai na vida diária? Eu queria que você colocasse a sua visão para que as pessoas que estão assistindo pudessem pensar mais nisso, né? De como elas podem ver Deus Pai ali nas práticas diárias, no dia a dia, sem esperar algo muito extraordinário, sobrenatural. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O interessante é que a gente vive muito na conexão, né, do passado e pensando um pouquinho no futuro. A gente esquece que o dia é hoje. Então, a gente vê muito, Dani, muitas pessoas que têm o seu presente totalmente comprometido por conta do passado. Por conta de uma vivência no passado, por conta de um abandono, por conta de uma ferida, por conta até mesmo de um abuso sexual. Todas essas questões que a pessoa não consegue, ou pelo menos até o momento não conseguiu, não buscou ajuda o suficiente, não teve a expansão de mente suficiente, não teve o autoconhecimento, não entendeu a identidade, quem ela é em Cristo, né? Não recebeu, não é uma nova criatura ainda. E vem arrastando esse trauma do passado e influencia e destrói o hoje. Então, é gritante esse tipo de acontecimento. Eu falo pra você que quando eu fui pra Uruguai fazer missão, vou contar uma experiência minha, né? Eu tive lá com a profeta Iaqueline, que lá são profeta, pastores. Tem profeta, tá lá, viu, Lili? Não é só pastora, não, é profeta. Unção mesmo, é profeta. Né? Tem na Bíblia, eu acho que aqui no Brasil a gente não usa, costuma usar. Né? Não, aqui chama de profeta. Ela profeta. A gente chamava ela de profeta. E o pastor da igreja de pastor. Só uma curiosidade, né? Enfim, por que eu tô falando isso? Mas eu tava ali com ela e aí eu falei pra ela uma dor minha que tava atrapalhando a minha vida hoje. Né? Então eu vou expor aqui pra vocês. Vamos fingir que tá aí só nós três, não tem mais ninguém ouvindo. Nós quatro, vocês três. E aí eu falei pra ela, olha, entrei dentro de um gabinete com ela. Ela me ensinou muitas ferramentas. Ela me ensinou sobre como conquistar guerras através da adoração. O pessoal que adora poderosamente, eles conquistam guerra cantando, louvando e dançando. É um povo muito... Que saudade, né? E quando eu cheguei lá na igreja, só antes de contar a experiência em si, quando eu entrei lá na igreja, um uruguaio de 2,10 metros, eu acho, me deu um abraço. Gente, de pai. Sabe quando você entra assim, na igreja, vem aquele homem... E lá era 2 beijos. Eu fiquei assim, gente, na igreja brasileira a gente não tem isso, né? Homem não encosta... Um pastor, ele não se aproxima de uma mulher dentro da igreja. Ele não pega na mão de uma mulher, porque a pastora normalmente, não tô falando da nossa, tá, gente? Mas a maioria de algumas igrejas aí, a pastora já olha, opa, peraí, o meu marido, o pastor pode ser feio, né? Que ninguém quer ele, mas a mulher tem ciúmes. É um ciúmes doentio, né, que as mulheres têm hoje e não conseguem conviver, não conseguem se conectar. Então, às vezes, uma pessoa precisa de um abraço, sim. Enfim, um abraço afetivo. E isso traz algumas questões. Uma certa vez eu fui de uma igreja por 6 anos e eu tinha esse sentimento de não pertencimento e tal. E aí, toda vez que o pastor chegava para falar comigo, a mulher dele chegava com cara feia. Isso me assustava um pouco. E isso é importante que as mulheres vigiem nesse sentido, principalmente quando é um pastor, né?
Vigiar, mas também não exceder. Então, eu fui muito tocada no amor daquela igreja, na forma como eles adoravam, mas em um momento específico ali das ministrações, a gente foi pro alojamento e eu fui conversar com a profeta Jaqueline, muito querida, e aí eu fui contar para ela sobre essa questão minha. Eu falei, olha, eu tenho uma coisa que eu penso o tempo inteiro que a pessoa vai me trair. Se eu começar a namorar com a pessoa, ou casar, e eu tava partindo para um noivado já, né? Quando eu fui pro Uruguai. E aí eu falei, olha, eu penso o tempo inteiro que ele vai me trair. Eu penso, é certeza. Eu durmo, acordo e as coisas martelando na minha mente. Eu sei que isso é espiritual. Eu não consigo, sabe quando eu não consigo romper? Eu já fiz terapia, já fiz análise, já fiz coach, já fiz oração, já fiz tudo que eu podia fazer. Eu não consigo me libertar disso. Eu sinto que isso vai atrapalhar o meu destino e atrapalha o meu hoje, porque eu tô até com medo de casar. E tinham vários bloqueios que me impediam de casar. Gente, se eu for contar aqui, são vários bloqueios que, enfim. E aí, ela falou bem assim pra mim, Sabrina, tem algo que vou te contar, e aí você pensa, é algo até de gabinete, né? Não sei nem se eu posso falar, mas enfim, vocês não conhecem ela. E eu acho que ela conta isso no testemunho dela, mas ela falou assim, eu fui abusada quando eu era criança. E eu sentia tanto medo da minha filha ser abusada, tanto medo. Onde ela ia, eu tinha medo. Medo. O medo me consumia. E o que aconteceu, minha filha foi abusada. E aí eu, né? Ok, já levei um impacto. Aí ela falou, e aí minha filha foi abusada, e aí minha filha teve uma filha, e eu tinha tanto medo dessa minha neta ser abusada, que eu levava ela pra escola e eu ficava na esquina, com medo, eu ficava olhando, e Deus falou pra mim o seguinte, se você não parar de ter medo, através do medo, ela também vai ser abusada, porque o medo é a porta. Meu Deus. Então, naquele momento, eu entendi que o meu medo seria a atração. E eu entendi também que medo é a mesma coisa que fé. Assombração sabe pra onde aparece, né? Por isso que fala, né? Assombração sabe pra que aparece, né? Eu vi uma pregação falando que Jó tinha esses medos. Jó tinha alguns temores e o que ele temia aconteceu. Eu vi uma pregação assim. Interessante. Então, assim, eu tô falando de uma experiência, né... que você falou dentro da minha vida no dia a dia, mas claro, interessante que tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia. Na Bíblia já tem tudo. Eu tenho medo de Deus me levar para as Maldivas. Vamos ter um medo certo, gente. E aí... Essa foi ótima. Um medo de cair um pix. Sabe que eu já me perdi, né? Eu tenho medo de ficar milionária. Já atrapalhou, Sabrina. Já atrapalhou o raciocínio, gente. Comenta aí, não atrapalhe. Foi um mega parênteses. Não, foi o medo. Não, você falou que o medo pode trazer a porta para isso. E naquele momento ali eu entendi e Deus me trouxe a libertação, não através de uma oração, mas através da consciência. Foi uma expansão de mente. Por isso que o Senhor fala sobre o nosso culto racional, gente. Tudo é racional. Então, por isso que às vezes você está num culto de muita emoção e você sai de lá e vai pro pecado. Eu já vi pessoas falarem assim, gente, estavam no culto e foram pra balada, e foram pra boate, e foram pra motel, e foram... Gente, eu não consigo entender isso, porque não tem transformação de vida, porque o culto é racional. Apresentei os vossos corpos. Deus está falando de tudo que envolve a nossa vida humana, né? Então, é consciência. Então, a forma... Como que a gente vive o nosso dia... Entendendo que Deus é nosso Pai, através da consciência. E como que a gente desenvolve essa consciência? Através da nossa busca. E nesse momento eu fui curada e hoje eu não tenho ciúmes. Foi uma expansão de mente, uma mudança espiritual, uma coisa muito profunda dentro de mim que eu contando pra vocês assim, sabe? Você consegue desfrutar hoje do casamento, Desfruto do meu casamento, né? Porque eu passei pelas etapas, eu assumi a minha identidade de filha, amada, aceita, quebrei essa maldição sobre a minha vida, sobre a minha geração, e eu vivi o desfrute, que é justamente o que Deus quer que a gente viva a plenitude. O que adianta a gente viver numa vida que só pensa em trauma, que só chora, que só reclama, que só briga? Uai, mas aí Deus chutou a gente, né? Vai lá sofrer. Não tem essa cabimento. Vai pro Reels, Instagram. Não, tipo, vai e sofre. E, enfim, a gente se encontra após a morte. Não faz sentido. Tudo bem que nós morreremos, mas uns morrem porque um morreu porque era ladrão e o outro morreu pela salvação da gente, né? Então, cada um vai morrer por um motivo. Nós vamos morrer, mas nós vamos não morrer para essa vida, mas iniciar uma nova vida. Então, o que é mais importante pro dia a dia, Dani, é a gente ter a consciência. Sabrina, mas o pensamento vem na mente. Escolhe.
eu costumo dizer, escolha o que você quer pensar. A sua mente vai ser metralhada por pensamentos negativos o dia inteiro. Muda de pensamento. Isso. Sabe? É bíblico isso. Filipenses 4:8 diz, tudo que é agradável, tudo que é de boa Nisso fama. pensar. Aquilo que você pensa, você é, né? Aquilo que você pensa, você é. E o que é mais interessante que essas palavras que você vai se alimentando, o que você vai pensando, você vai produzindo. Por isso que eu falo, nunca fale o que você não quer viver. Então, às vezes você fala algo dentro da sua casa e você acaba vivendo, você acaba atraindo. Poder da palavra. Poder da palavra. E a Liliane falou uma coisa interessante, que às vezes você imita a sua família, ou às vezes você rejeita demais, é a opositora. Inclusive, a rejeição atrai e a pessoa se torna igual também. Não, né? Às vezes a pessoa fala, eu não suporto a minha mãe, que a minha mãe é muito mandona, minha mãe é autoritária, minha mãe... Aí o marido fala, tu é mandona, tu é tua mãe. Tu reproduz isso. Tu reproduz, porque a rejeição é a atração. Né? Então, assim, é muito bom o que a gente está falando aqui, que a busca... O desenvolvimento do conhecimento, aprender com terapeuta cristã, claro que você vai buscar todos os aspectos, né, dentro da palavra, porque eu também já fui numa terapeuta que ela quase me desvia, né? Foi bem na minha adolescência, né? Eu sempre gostei disso. E o que é legal, que a minha experiência, comecei com 18 anos fazendo terapia. Eu trabalhava ali perto do Pátio Brasil e tinha um prédio gigantesco, lindo. Eu olhei assim, quem é a melhor psicóloga, eu preciso de algumas coisas, minha cabeça não tá legal. Aí eu cheguei lá, eu acho que eu recebia assim uns R$1.800 por mês, eu pagava meu carro, pagava minha faculdade, não sobrava muita coisa, né? Comprava R$500 de roupa porque era obrigado. Eu pegava R$500 e falava, eu vou comprar, num horário de almoço eu tenho que gastar R$500. Mas eu comprava 5 vestidos naquela loja lá, Cinzane, que era R$100 ou R$99, e não usava nenhum. Porque era tudo ruim, mas eu tinha 30 minutos para gastar R$500. Olha a mentalidade. Então, assim, aí eu tinha alguns problemas, né? Alguns problemas, principalmente em economizar. E aí, passou dessa fase e tudo, eu já, com essas questões... Por que eu quero que vocês entendam? Que eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Eu tinha que pagar carro, pagar faculdade, o que me sobrava, e enfim, já entrei em outra fase. E aí, quando eu fui atrás dessa psicóloga, eu entrei lá e falei, olha, eu queria ser atendida por você, algumas sessões e tudo. E ela falou, Sabrina, minha sessão é tanto. Aí eu, tipo assim, eu tenho que arrumar outro emprego, né? Se for pra eu fazer. Aí eu falei, eu não posso pagar isso, mas eu queria que você me atendesse. Ela, então tá, eu vou te atender. Gostei de você, você é ousada. Eu vou te atender. Quanto que você pode pagar? Aí eu, 30. O que você faria? Ela quer ficar rica, né, como psicóloga. Eu já falei que eu não vou conseguir. Já tá preparando o psicólogo. Eu acho que ela olhou assim pra mim, né? Coitada, né? Ela falou, pode vir que eu vou te atender. Pelo menos tem ousadia. Ela me destravou em vários aspectos. Liliane, precisa saber um trauma que eu tinha, que eu cheguei pra debater com ela, foi assim, eu contando, né, que eu era muito traumatizada, um trauma lá pesado. Eu falei, olha, minha mãe, meus irmãos estão sentados no sofá, minha mãe também, a gente tá assistindo o filme, eles falam, mãe, tô com sede, pega água pra mim. A minha mãe levanta e pega água. Eu acho que ela não tem amor próprio, isso me fere. Aí, sabe quando você quer... Eu acho que as psicólogas ficavam assim, assim, fale mais. Aí ela falou assim, mas você não acha que a sua mãe ama dessa forma, no ato de servir? Aí eu... Sério, pode ser. Ah, tô livre. E eu já passava pro próximo trauma, sabe? Então, assim, também vira a chave, gente. É isso, eu acho que o dia a dia, você buscar ajuda, você entender que você precisa, você tem algo que te bloqueia, que é algo do seu passado. Gente, o seu passado, as pessoas têm que entender, o seu passado não pode influenciar no seu presente. Porque o seu presente vai determinar o seu destino. Então, você precisa viver o seu hoje. Passado mal, né? Sendo hoje, até o início, a hora que nós chegamos aqui, já se tornou passado. Né? Nós chegamos, nos organizamos aqui, começamos, já é passado. Esse segundo, se eu der um tapa aqui na Liliane e olhar para ela, já é passado o tapa. Então, a gente precisa realmente virar diariamente essas coisas que nos marcam. Assim, perdoar. eu vou fazer uma pontuação assim. O passado, ele tem a sua questão de importância, desde quando você passa por ele. Eu gosto sempre daquela questão assim. Um carro, o que ele tem maior? É o retrovisor ou para-brisa? O para-brisa. É para-brisa. Porque o que importa é o que está para frente. Porque o passado passou. Mas eu preciso dele para eu me guiar. Porque se você está vendo um carro vindo... Né? Então você tenta dizer... Então assim... O seu passado, claro, você não pode ficar preso nele. Mas ele vai te dar um guia, porque, por exemplo, eu tive um passado não muito legal no primeiro casamento, e eu lembro disso. Vai direcionar, então ele vai me direcionar a não fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, quando eu entendi o que você quer dizer. Quando é despassado, é você ficar sem apego ao trauma.
Ao trauma, porque eu vou falar assim, uma das teorias que eu estou estudando da psicodinâmica que diz o seguinte: fatos não se alteram, se alteram narrativas. Narrativas, total. Então, assim, aquele fato, esse copo derramou. Mas como é que você vai elaborar isso? Elaborar isso. Novas narrativas. E a palavra de Deus, eu falo, é a fonte de estratégia para as novas narrativas. É a palavra de Deus. Então, assim, não vos conformeis, por isso que quando eu mando carta para as irmãs, eu mando estratégias de enfrentamento. São os versículos bíblicos. Né, para a ansiedade, para isso, então é a palavra de Deus. E a questão do passado, que a gente está falando aqui, a questão do passado tem uma suma importância, mas para a criança especificamente, o trauma, vamos supor que ele teve uma infância boa, ele brincava, ela corria, brincava, ia pra escola, tinha um lanchinho, tinha momentos felizes com os pais, mas assim, aí vem o pai e agride, dá uma surra, ou enfim, algum fato marcante traumático, a criança ela tende a encapsular tudo em um aspecto só e dizer, eu apanhava demais, entendeu? Então, a criança, pra gente, principalmente quando a gente vai fazer algum atendimento, que a pessoa chega e já fala assim: a minha infância foi trágica. Nossa. Né? A minha infância... Resume meu tudo pai, nisso. Ele encapsula. Aí você pergunta assim, como foi seu primeiro dia de aula? Aí a pessoa, meu primeiro dia de aula... Aí você começa, vamos quebrar isso aqui? Como é que foi seu dia das mães? Aí a pessoa começa a falar coisas, nossa, mas tivemos momentos bons, né? Então, o interessante é que o nosso cérebro, ele tem essa facilidade de encapsular e rotular. Então, meu passado todo inteiro é ruim. Meu casamento, vamos supor, você pega seu casamento, que foi um sofrimento pra você, que você ainda vai falar muito sobre isso, você vai profetizar, vai pregar, vai expor, não sei, de alguma forma pra curar pessoas, mas você junta tudo, encapsula e você deixa ali no cantinho. Você não quer abrir, você não quer destrinchar, você não quer entender, enfim, entendeu? Não quer expor porque, de alguma forma, isso ainda... Deus trata cada indivíduo da sua forma, mas o fato é que a gente encapsula e a gente tende a pegar o que é de pior, né? Justamente. Amém. Infelizmente, nós precisamos finalizar nosso podcast. Nosso bate-papo está maravilhoso, com muitas emoções, fortes emoções. Mas quero agradecer vocês, viu, por toparem o desafio de mesmo estando recuperando pós-Cibete, né? Não, você não deu nem tempo de recuperar, né, meu amor? Nem tempo. Estamos pela misericórdia. Mas já aceitarem o desafio, né? Aproveitar que tá fresquinho aí, então, né, o Cibete. Deus abençoe, Sabrina. Muito obrigada, viu, por topar esse desafio, por trazer as suas experiências, as suas falas. Amém. Nós ficamos muito felizes quando você aceitou o nosso convite, tá? Você pode falar para o pessoal onde que eles podem te encontrar aí nas redes sociais? Instagram, @sabrinacampos.sra, senhora. Olha, senhora Sabrina. O que você costuma compartilhar lá, Sabrina? Gente, nada. Tô brincando. Às vezes eu compartilho alguma besteirinha lá. Não tô mais gravando vídeos, porque eu tô com outro projeto que é a prioridade número 1 da minha vida. Agora é a Olivia, né? E meu marido. Mas, assim... Às vezes encontro algumas pessoas, ainda falo de alguns vídeos, mas meu foco principal é ela agora, é minha conexão como mãe, dá um trabalho enorme. E também buscar a Deus. Eu falo, até estava conversando com ela esses dias, o quanto esse tempo de maternar, né? O meu maternar, eu tenho me conectado com Deus, porque quando ela dorme eu oro, quando ela dorme eu leio a Bíblia e quando ela está acordada eu também falo com ela sobre Deus, eu profetizo na vida dela. Eu danço na presença de Deus com ela, ela sabe dançar, sabe até bater o pezinho já. Ela fica batendo o pezinho, bate palma, bota a mão pra cima. Então, assim, é um tempo de crescimento extraordinário para mim como mãe. Eu tenho entendido várias coisas, inclusive a questão da a gente ter filho, a gente entende um pouco, né, sobre o olhar do nosso pai para nós. E uma coisa que eu acho interessante para fechar essa questão da paternidade é que o pai corrige o filho que ama, né? E eu corrijo a Olivia, né? Ela tem 1 ano e 4, vai fazer 1 ano e 4 meses, né? Já pronta a beça. E às vezes eu corrijo ela. E você sabe para onde que ela vai depois que eu corrijo ela, Liliane? Para meus braços. Então, quando
quando Deus te corrigir, que você chorar e doer, você vai abraçar o Pai, né? Amém. Então, a correção é bem importante para isso. Então, eu só quero agradecer, muito obrigada por ter lembrado de mim, por ter lembrado do meu nome, agradecer também a minha prima, né? Que não tá aqui no nosso meio, mas, enfim, espero que ela esteja brevemente. Ela sempre nos acompanha, Espero né? que ela esteja aqui pelo menos 5 vezes por ano no Brasil. Um abraço também para os nossos pastores, pastor Gilson Campos, pastora Dorca Campos, que são ali os nossos referenciais e anjos que nos guardam e oram muito por nós. Pastores, assim, com uma palavra poderosa, e eles são realmente pessoas de Deus. Amém. Obrigada. E a Lídia vai finalizar o nosso podcast, Lídia. Ai, gente, olha, hoje pra mim foi uma aula aqui. Eu fiquei mais balançando a cabeça, porque uma aula mesmo, eu tô falando não por falar. Né? Tantas coisas que eu tenho certeza que quem nos ouvir, né, e também assistir, vai aprender bastante, vai entender muitas coisas aí do que está vivendo, né? Que esse podcast você possa aplicar em sua vida. E que, assim, só para finalizar, nosso horário já está bem estourado logo, né? Mas só trazendo uma reflexão ainda por finalzinho, eu falei, gente, ainda preciso falar disso. O nosso relacionamento com Deus Pai vai depender da visão de que nós temos a respeito de Deus. Amém. Então, para nós termos um bom relacionamento com Deus, nós precisamos conhecê-lo. É verdade. Né? A gente ouve muito falar, Deus, realmente Deus aqui, Deus ali, mas quem é Deus? A partir do momento que a gente conhecer Deus, esse relacionamento vai fluir bastante. Se para você Deus é um Deus só de domingo à noite, né? Então, você vai se relacionar com Ele só no domingo à noite. Se seu conhecimento sobre Deus é um Deus da prosperidade, você então vai querer ir a Deus somente para o quê? Para pedir dinheiro, quero ficar rico. Mas se você realmente mergulhar na palavra de Deus e conhecer Deus mesmo, um Pai de amor, um Pai que corrige, um Pai bondoso, um Pai que quer o nosso melhor, um Pai que fez todo um plano para nos ter com Ele no final de tudo, então essa comunhão vai ficar mais fácil, né? Então eu finalizo aqui esse podcast com a alegria que nós possamos sempre melhorar a nossa comunhão com Deus. Independente de qualquer coisa, vamos mergulhar na palavra. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero chegar no céu e, tipo assim, quem é Deus, gente? Cadê Deus? Eu quero chegar no céu e falar, tá aí, né? É você. O que eu quero dizer com isso? É porque eu já conheço Ele, já aqui na terra. Quando chegar lá no céu, não vai ser alguém que eu ainda vou conhecer, né? Da mesma forma, né? Será alguém íntimo, né? Quando estivermos ali no céu. Então, gente, é isso. Curta aí o nosso podcast, compartilha, comenta aí. Se tiver alguma crítica, pode fazer também, né? Gente, o coração aqui é aberto. Mas é isso, que esse podcast possa produzir grandes frutos na sua vida. E, Sabrina, obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe a todos vocês. Não sei se a Liliane ainda quer falar alguma coisa. Você fala, não, eu tenho um pai. Amém. Eu tenho um pai, e quando você resolve ter um pai, decidiu que você tem um pai, conheceu que você tem um pai, entende que você tem um pai, você desfruta. Amém. Tanto é que eu viro assim, amigo, pai, eu chamei de baba agora. Eu aprendi que Em árabe é baba, né? Papai é aba. Eu fico, baba, por favor, a gente terminou o Cibete, você não quer ir tomar um café? Me levar pro baba. Mas lá na Europa, baba, o dia que você quiser ir, se puder me levar, você me leva. Então, assim, quando você começa a descer, não se preocupa de ter que correr atrás de coisa que só o baba, só o pai resolve. A sua vida é mais leve, é mais tranquila, você não precisa correr atrás do vento. E aí você passa por isso que a Sabrina, quando você identifica tudo isso dessa paternidade, você desfruta. E eu tô nessa fase, né, baba? Te amo, baba. E meninas, você tem um pai. Amém. Glória a Deus. Vamos finalizar dando tchauzinho de todos os podcasts. Tchau, gente. Até a